Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 13 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É sobre esse texto que nós vamos tratar nesta noite, neste culto. Se você puder, volte umas 2 páginas, talvez a página anterior, no capítulo 4 de Mateus, e observe o versículo 23. É dito que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus percorria as cidades pregando o evangelho do reino. E o que nós temos do capítulo 5 até o capítulo 7 é um modelo da pregação de Jesus Cristo. A mensagem que Jesus anunciava dizia respeito à boa notícia de que os homens são convidados a se submeter ao domínio de Deus e andar segundo as suas leis, para se livrarem da calamidade destinada a este mundo. Imagine você o seguinte: você é cidadão brasileiro, você vive sob as leis brasileiras, você conhece as corrupções do sistema de valores deste país, você sabe que é extorquido pelos impostos, você sabe também que nem mesmo as suas propriedades poderão lhe dar plena segurança no futuro. E você está vendo que mais cedo ou mais tarde o país será destruído por uma calamidade inevitável. E então começam a anunciar pelas ruas que o rei de um outro país chegou. Esse país tem as suas leis plenamente justas, onde não há nenhum traço de corrupção moral e ética, onde os bens dos seus cidadãos permanecem para sempre, a plena garantia de que todos os seus cidadãos serão preservados de todo tipo de calamidade. E esse rei desse país, então, está convidando os brasileiros a se submeterem ao seu senhorio e às suas leis, para desfrutarem de toda a justiça e toda a estabilidade do seu reino. No entanto, esse rei anuncia que aqueles que quiserem se subordinar a ele deverão aguardar o momento em que serão transportados definitivamente para esse outro país, e enquanto eles esperam, eles deverão viver os valores desse novo reino, desse outro país, no país onde eles estão. O que Jesus veio fazer foi basicamente isto: anunciar que o reino de Deus estava próximo e que todos que rejeitassem a sua cidadania terrena, arrependendo-se dos seus pecados e também confiassem nas promessas que ele estava anunciando, eles teriam garantido o reino dos céus. E nesse sermão, Jesus então está falando sobre esse reino dos céus, sobre quem são os cidadãos desse reino, sobre quais são os valores, os princípios que norteiam a vida neste reino. E depois ele vai falar lá no final sobre a entrada nesse reino, o percurso, a chegada até lá e a segurança que desfrutarão aqueles
que então chegarem nesse novo reino. Nós vimos do início do capítulo 5 até o versículo 12 a respeito do caráter cristão, o caráter do cidadão do reino de Deus. E agora do versículo 13 até o versículo 16, nós veremos como esses cidadãos no reino de Deus se relacionam com o mundo. Então, do versículo 1 ao versículo 12, nós vemos quais são as características desses cidadãos do reino dos céus. E agora nós vamos ver como esses cidadãos do reino de Deus se relacionam com o mundo em que eles estão. Então, para falar sobre isso, Jesus usa o sal e a luz como ilustração. Ele diz que os seus discípulos são sal da terra e são luz do mundo. E o que isso significa e como podemos viver hoje a prática do que Jesus está ensinando é o que nós vamos ver nesta mensagem. Então, em primeiro lugar, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Acompanhe novamente comigo o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É verdade, irmãos, que as propriedades do sal servem para dar sabor aos alimentos, para a conservação dos alimentos e também para o bom funcionamento do nosso organismo, isso obviamente se não for consumido em excesso. Então o sal, ele dá sabor ao alimento, ele especialmente no passado servia muito para a preservação, a conservação dos alimentos, mas também nós precisamos de sal até mesmo para o nosso organismo. No versículo 13 que a gente acabou de ler, nós vemos que Jesus está dizendo o seguinte, que os seus discípulos, eles são o sal da terra. Eles não deverão se tornar no futuro, eles são no presente momento. E o que de fato significa ser sal da terra? Segundo o versículo 13, ser sal da terra é dar sabor à terra, né? Porque se não der sabor à terra, não presta para mais nada. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? O que é dar sabor à terra? Em outras palavras, Jesus está dizendo que os seus discípulos devem ter influência para o bem do mundo. Devem influenciar este mundo de forma benéfica, para abençoar o mundo. Mas aí poderia surgir um questionamento. E aqui eu utilizo as palavras de John Stott. Que influência poderia exercer as pessoas descritas nas bem-aventuranças, neste mundo violento e agressivo? Que bem duradouro poderiam proporcionar o humilde e manso, os que choram, os misericordiosos, ou aqueles que tentam fazer a paz e não a guerra? Que bem duradouro poderiam proporcionar? Não seriam simplesmente tragados pela enchente do mal? O que poderia realizar aqueles cuja única paixão é o apetite pela justiça e cuja única arma é a pureza de coração? Essas pessoas não seriam frágeis demais para conseguir realizar alguma coisa? Especialmente se constituem uma minoria no mundo? Então, há um questionamento importante aqui. Como é que pessoas descritas nas bem-aventuranças poderiam causar algo tão benéfico, um bem à humanidade, um bem a este mundo, se são minoria, se têm um caráter, vamos dizer assim, frágil, né? Mas, irmãos, a despeito da aparente fragilidade dos cidadãos do reino dos céus e da perseguição que sofrem por parte do mundo, a despeito de tudo isso, eles são chamados por Deus para servir a este mundo. O mundo está se deteriorando e a igreja é chamada a retardar essa deterioração, sendo exatamente como a descrição inicial das bem-aventuranças. É nisto que está a salinidade da igreja.
em ter um caráter humilde de espírito, em lamentar pelos seus pecados, em ser manso, misericordioso, faminto e sedento de justiça, pacificador. É nessas coisas que estão a salinidade da igreja. Ser isso tudo é ser semelhante a Jesus. A nossa salinidade consiste nessas qualidades e virtudes que não são encontradas no mundo. A igreja é a comunidade dos redimidos, que se distingue radicalmente do mundo. Quando a igreja deixar de ser semelhante a Jesus, ela se torna semelhante ao mundo e então perde o seu sabor. Não presta para mais nada. John Stott citou Martin Lloyd Jones, que disse as seguintes palavras: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. É justamente o fato da igreja ser diferente do mundo, ser absolutamente diferente do mundo, que então o mundo é atraído para conhecer a igreja, conhecer o povo de Deus, conhecer a Deus, embora este mundo também inicialmente o persiga. John Stott disse assim: se nós os cristãos formos indistinguíveis dos não cristãos, nós seremos inúteis. Teremos de ser igualmente jogados fora, como o sal sem salinidade. Então, realmente, se nós formos iguais ao mundo, não há nada que nós possamos fazer neste mundo como igreja. Mas se nós formos absolutamente diferentes do mundo, ou seja, semelhantes a Jesus, conforme a descrição do caráter bem-aventurado aqui da parte inicial, então nós poderemos ser bênção neste mundo. A primeira metáfora de como deve ser a influência do cidadão do reino de Deus neste mundo é o sal. Jesus utiliza o sal, dizendo: vocês são o sal da terra. E agora a gente vai ver a segunda metáfora, que é a luz. Vós sois a luz do mundo. Vamos ler novamente do versículo 14 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tanto o sal como a luz são indispensáveis no mundo. Não tem como a gente pensar num mundo sem luz ou sem sal. Mais tarde, no seu ministério, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Mas aqui, logo no início do seu ministério, ele diz que os seus discípulos são a luz do mundo. E certamente ele tem em mente aqui que os seus discípulos vão brilhar com a luz dele neste mundo. E como que essa luz de Cristo resplandece através de nós para o benefício do mundo? Como isso acontece? Jesus responde no versículo 16: através das boas obras. Através das boas obras. E o que são as boas obras? John Stott disse assim: parece que boas obras é uma expressão generalizada que abrange tudo o que o cristão diz e faz porque é cristão. Toda e qualquer manifestação externa e visível da fé cristã. Então, em outras palavras, boas obras são todas as coisas feitas ou ditas pelos verdadeiros cristãos, que são feitas de acordo com a vontade de Deus e que são feitas para a glória de Deus. Então, boas obras é tudo o que é feito ou é dito pelos verdadeiros cristãos,
de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Então, nesse sentido, nenhum não cristão é capaz de realizar uma boa obra. Pois, mesmo que um não cristão faça algo de acordo com a vontade de Deus, ele não estará fazendo para a glória de Deus, que é a motivação do coração. Somente os discípulos de Cristo são capacitados a falar e a fazer coisas que realmente agradem a Deus. E dessa forma podem ser chamadas, sim, de boas obras, conforme a concepção bíblica. Mas há algo além disso que deve ser considerado. John Stott disse assim: considerando que a luz é um símbolo bíblico comum da verdade, a luz do cristão deve certamente incluir o seu testemunho verbal. A evangelização deve ser considerada como uma das boas obras pelas quais a nossa luz brilha e o nosso Pai é glorificado. Então, talvez uma das principais boas obras que só os cristãos poderão realizar é a evangelização. Só os verdadeiros cristãos poderão fazer isto. E nós vamos ver agora alguns detalhes da ilustração que Jesus faz para a gente poder discernir com mais exatidão como nós devemos, na prática, brilhar neste mundo. Versículo 16 começa com a palavra assim. Assim brilhe também a vossa luz. Essa palavra, assim, pode também ser trocada por deste modo ou desta maneira. Tá? Então, de que maneira as nossas boas obras devem aparecer aos homens? De que maneira? Ele usa duas figuras aqui. A primeira, como uma cidade edificada sobre um monte. Observe o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que acontece? Uma cidade edificada sobre um monte, quando está de noite, todas as luzes dela estão acesas, essa cidade pode ser vista a quilômetros de distância. A iluminação permeia aquela cidade, é possível ver essa luz a muitos quilômetros de distância. Jesus está dizendo que a nossa luz deve ser assim. Deve ser como nós devemos brilhar como uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada sobre um monte, com as suas luzes acesas, não pode ser escondida. Não tem como esconder, não tem como passar despercebido. É uma cidade altamente visível. Todos ao seu redor verão a sua luminosidade. E nós não devemos ser como uma cidade implantada como que num vale, onde as suas luzes ficam ocultas, onde é cercada por montanhas e não se pode ver o que está naquela cidade. Nós devemos ser como essa cidade, edificada sobre um monte, que não pode esconder as suas luzes. São visíveis, desde muito longe. Essa é a primeira ilustração. A segunda está no versículo 15, como uma candeia colocada num velador. Versículo 15 diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Veja, onde que você coloca uma lâmpada para iluminar a sua casa? Você coloca no teto, na parte central do ambiente. Você não coloca escondido debaixo de uma mesa, escondido debaixo de uma cama, escondido debaixo de um balde. Não, você coloca essa lâmpada na parte central, lá em cima, para que todos sejam iluminados por essa luz quando entrarem na sua casa. E nós devemos ser desta forma. A nossa luz deve brilhar desta maneira. Nós devemos estar estrategicamente posicionados neste mundo para que todos ao nosso redor possam ver a luz de Cristo através de nós.
Nós temos que permitir que a luz de Cristo dentro de nós brilhe para fora, a fim de que as pessoas vejam. Não adianta nós queremos brilhar para dentro. Brilhar para diante dos irmãos à nossa volta é relativamente fácil. Nós devemos procurar fazer brilhar a nossa luz para além dos muros da igreja. Devemos fazer brilhar a nossa luz para o mundo. O mundo deve ver no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente onde nós vivemos, entre os nossos vizinhos, em diversas circunstâncias, em todas as possibilidades, nós devemos fazer brilhar a nossa luz. John Stott, só para encerrar, disse o seguinte: na qualidade de discípulos de Jesus, não devemos esconder a verdade que conhecemos ou a verdade que somos. Não devemos fingir que somos diferentes, mas devemos desejar que o nosso cristianismo seja visível a todos. Antes, nós devemos ser cristãos autênticos, vivendo abertamente a vida descrita nas bem-aventuranças, sem nos envergonhar de Cristo. Então as pessoas nos verão, e verão as nossas boas obras, e assim glorificarão a Deus, pois reconhecerão, inevitavelmente, que é pela graça de Deus que somos assim, que a nossa luz é a luz dele, e que as nossas obras são obras dele, feitas em nós e através de nós. Desse modo, louvarão a luz, e não a lâmpada que a transmite. Glorificarão a nosso Pai que está nos céus, e não aos filhos que ele gerou e que têm traços da sua família. É verdade que quando a lâmpada foi inventada, né, isso foi algo assim que mudou definitivamente, né? A energia elétrica, entre aspas, foi inventada, mudou drasticamente a vida neste mundo. O nome do inventor ficou para a história. Todos o reconhecem como um grande inventor da lâmpada, né, que descobriu como fazer brilhar a luz. Mas se a gente olhar para uma lâmpada, ela não é nada se a energia elétrica que por ela passa não provocar a luminosidade daquela lâmpada, não é mesmo? E essa energia elétrica que provoca então essa luminosidade, que a lâmpada é apenas um instrumento para a luz aparecer, mas o que de fato está provocando tudo isso é a energia elétrica, que é invisível aos olhos, é invisível aos olhos humanos. Nós devemos ser como essa lâmpada que faz brilhar a presença invisível de Deus nas nossas vidas. E eu quero finalmente destacar 5 lições para a nossa reflexão, rapidamente. A primeira delas: há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. Essa diferença existe e deve continuar existindo. A igreja não pode querer se parecer com o mundo para conseguir atraí-lo. Não é dessa forma que o mundo vai se sentir atraído para Deus. É somente através dessa diferença, dessa dicotomia, vamos dizer assim, desse caráter distinto da igreja, que reflete a pessoa de Jesus Cristo. É dessa forma que o mundo poderá ser atraído. Ou muitas vezes será repelido também. Porque, como disse o apóstolo Paulo, quando nós vivemos o Evangelho, nós temos cheiro de vida para os que são salvos, mas temos também cheiro de morte para os que se perdem. Então, deve existir uma diferença radical entre os cristãos e os não cristãos. Segunda lição: os cristãos são chamados a exercer influência para o bem do mundo. A nossa influência depende do nosso caráter. Nós temos sim que influenciar este mundo. E como a gente vai fazer isso de modo que glorifica a Deus? Por meio do nosso caráter, se nós formos de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, mesmo enquanto estamos aqui,
como peregrinos. Precisamos nos distinguir do mundo quanto ao nosso caráter, para que então sejamos percebidos. A terceira lição: nós devemos influenciar o mundo através das boas obras. Como que é a nossa influência? É através de boas obras. Não basta ser diferente do mundo. Precisamos fazer as coisas de maneira diferente, de acordo com a justiça do reino de Deus. Devemos falar coisas diferentes. O mundo está falando sobre a política, o mundo está falando sobre as calamidades, os desencontros e etc. Nós precisamos falar a respeito do reino de Deus. Nós precisamos lembrar que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que tem um destino certo para a vida de cada um. Nós temos sim que fazer as coisas diferentes, mas também falar a palavra de Deus, que é uma mensagem completamente diferente, que nós não vamos ver sendo pregada pelo mundo. A quarta lição: nós devemos procurar nos colocar em uma posição de visibilidade. Precisamos procurar nos colocar em uma posição de visibilidade. Nossas boas obras precisam ser vistas, não para que nós sejamos conhecidos e aplaudidos, não, mas para que Deus seja conhecido e Deus seja louvado. Que Deus, nesse sentido, nos ajude a ter estratégia. Nós precisamos ter estratégia para então nos colocarmos numa posição de visibilidade, para que as nossas boas obras sejam vistas e então os homens possam glorificar ao nosso Pai que está nos céus. E a quinta e última lição: nós devemos nos deixar gastar no mundo para a glória de Deus. Nós devemos nos deixar gastar no mundo para a glória de Deus. John Stott fez uma citação aqui bem curtinha de um outro estudioso que disse o seguinte: o sal e a luz têm uma coisa em comum: eles se dão e se gastam, e isto é o oposto do que acontece com qualquer tipo de religiosidade egocentralizada. Olha só, o sal e a luz, eles se dão e se gastam, não tem como recuperar. O sal utilizado não tem como voltar a ser reutilizado. Assim como a luz que está brilhando neste momento, ela simplesmente deixará de ser. Por quê? Porque eu não sei nem explicar isso fisicamente, mas são traços de luz, infinitos raios de luz que estão sendo despejados aqui. Nosso olho nem é capaz de captar isto. O fato é que esse lampejo de luz, ele acaba. Logo após essa luz ser despejada, ela acaba. Então uma nova luz e luz constantemente. Então a luz se gasta, o sal se gasta, e nós devemos nos deixar gastar no mundo para a glória de Deus. Uma religiosidade egocentralizada, ela vai procurar satisfazer-se a si mesma e não procurar o bem do mundo, a glória de Deus no mundo. Então nós somos chamados, através desse texto, a sermos diferentes, a sermos sal e luz neste mundo, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, nos dê estratégia, nos dê ousadia, coragem, que Ele nos ajude a termos esse caráter descrito nas bem-aventuranças, e nós possamos fazer toda a diferença neste mundo para a sua glória.